Está conosco a advogada Eugênia Lima, ela é conselheira da Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta, aquela área ali do sítio histórico de Olinda, né? E ela traz uma denúncia, trouxe inclusive várias imagens sobre a insegurança no sítio histórico de Olinda. Assalto, furto, arrombamento, não sei nem se teve sequestro, doutor. Teve sequestro também, não? Não, sequestro não, mas... Ainda não, né? Não, ainda não. Eu estou falando ainda porque eu mostrei aqui, Boa Viagem, a situação dos sequestros. É um atrás do outro. Então, para começar a acontecer, né? Porque hoje, como tem o Pix, né? O ladrão chega e obriga a passar o Pix. Mas como é que está essa situação no sítio histórico em Olinda, que é um local, inclusive, reduzido? Qual é o tamanho ali do sítio histórico? O sítio histórico tem cerca de 2 quilômetros, né, de território. É um território que é fácil de você garantir a segurança e a gente está falando num território que é patrimônio da humanidade, né? Que não é só dos moradores de Olinda, mas sim de todo mundo. Um patrimônio que devia ser zelado, que devia estar seguro, né? E que os moradores tentam zelar suas casas, mas a gente não tem condições de conviver, né, com tamanha desigualdade, mas com falta de ação pública, né? Tanto do Estado quanto da Prefeitura, para que a gente garanta uma tranquilidade para quem mora naquele território. Na questão aí de Olinda, no caso Cidade Alta, do sítio histórico, a senhora está, inclusive, trazendo aqui alguns arquivos das câmeras de segurança, demonstrando diversos arrombamentos. É muita cara de pau também, né? Os caras sabem que estão sendo filmados, eles invadem, fazem, acontece e fica por isso mesmo. E a gente tem a questão arquitetônica, né, que favorece. Você vê as pessoas, o poste serve de escada, né, porque são casas baixas, do telhado baixo. Então, isso é porque a gente precisa manter um patrimônio. Então, se a gente não tem segurança nesse patrimônio, a gente também corre o risco dessa arquitetura ser modificada, porque muitas pessoas estão botando grade, estão botando câmeras, estão botando concertina, estão subindo muros para se proteger, porque não há nenhuma medida. Então, faz tempo que a associação, a SODECA, vem tentando, a gente já fez audiência pública, tentando uma conversa, né, com o poder público para que algo seja feito, porque é um território pequeno, a gente tem as câmeras de segurança que há um ano ou mais, elas não funcionam mais. Toda vez... Olha essa imagem. É o cara isso. subindo do lado da câmera de segurança. Dois ladrões. E assim, muitas vezes, Cardão, é com as pessoas dentro de casa. Então, muitos moradores já se assustaram em acordar no meio da noite com a pessoa dentro de casa levando seus pertences. Não, e é um perigo porque o elemento, ele pode até não ter passagem pelo roubo propriamente, né, o assalto, como a gente chama, mas quando ele encontra uma pessoa dentro da casa, a pessoa se assusta. O susto é interpretado como reação. E nós tivemos lá, inclusive, uma artista plástica que foi morta, né? Lá em Olinda, já faz alguns anos, o caso vai até para julgamento. Aí depois descobriram que o cara queria roubar o celular dela. Aliás, roubou o celular, repassou para comprar droga. Que é outro drama também da Cidade Alta, né? É isso, porque a gente tem na entrada da cidade uma formação de uma pequena Cracolândia que está acontecendo em vários centros urbanos, que a gente tem que também estar atento, porque é uma questão de saúde pública, né? A dependência química, e essas pessoas precisam ser levadas para um local de tratamento, né? Então, esses crimes que são feitos são identificados como crimes de pequeno potencial ofensivo, e muitas vezes vai para essa delegacia, você leva a Polícia Civil, a Polícia Militar lá, que é a CIATU, né, prende a pessoa que cometeu o crime, chega na Polícia Civil e essa criatura é solta, né, porque foi um crime de pequeno potencial ofensivo. No caso do furto. Do caso do furto. E da invasão de domicílio também. Não vai nem para audiência de custódia, não. Muitas vezes, nem isso. Porque, olha, eu estou vendo aqui diversas imagens, né, e pela minha experiência, você pega um sujeito desse, né, inclusive algumas imagens de elementos repetidos. Você pega um sujeito desse, quando você pega a folha corrida dele, faz o chamado Infosegs, né, puxa a folha corrida dele, baseado já no Tribunal de Justiça, Poder Judiciário. Você vê que ele já teve diversas passagens, diversas condenações, e fica um bate e volta desgraçado da sociedade que sofre. Porque eu acho que é uma questão sistêmica. Não dá para você sair de um sistema penitenciário e não ter um acompanhamento, que é isso que a gente não tem. Não tem acompanhamento, volta
para a sociedade, mas sem emprego, sem oportunidade, sem fazer a reforma que deveria ter sido feita dentro do presídio, muitas vezes. E muitas vezes é a questão da dependência química, que é uma questão séria de saúde pública. A gente não está aqui pedindo para que aumente o encarceramento, que já é enorme, mas para que tenha solução, para que essa pessoa tenha uma alternativa quando ela volta ao convívio social. Então, é a geração de emprego, é a reciclagem dessa pessoa, é tentar dar dignidade. Mas a gente, enquanto morador, não pode fazer isso. Cabe ao poder público. Então, tem que ter uma questão preventiva, que é as câmaras estarem funcionando, ter um trabalho de saúde pública, um lugar para essas pessoas irem, um trabalho de redução de danos. Então, tudo isso é um trabalho de geração de emprego e renda, dá uma alternativa que muitas vezes, Cardenal, a pessoa está na rua sem alternativa nenhuma. Agora, eu concordo com tudo que a senhora disse. Eu quero deixar até bem claro. Esse aí dançou, não foi? Foi. Esse aí foi pego. É dentro até dos bonecos aí, né? Ele entrou e os moradores prenderam ele na casa, né? E aí apanhou pela polícia, pelos moradores, enfim. É um drama, né? É um drama, um negócio que se repete, a vizinhança tendo que olhar para uma cena dessa, ninguém merece. Você mora num sítio histórico, um negócio que é ponto turístico, de paz, de carnaval, de alegria, aí a todo instante, a todo momento, se deparar com esse tipo de coisa. Até porque, viu, doutor, carnaval não é para usar droga. Eu falei exatamente, alegria. Não é para isso. E esse fenômeno de pontos de droga, que o povo chama de cracolândia, mas tem de tudo quanto é droga, em todo lugar, no mundo todo, está virando uma febre. Boa Viagem aqui no Recife é reclamação direta dos moradores. E, assim, a ausência do poder público de fazer alguma coisa faz com que a população queira fazer justiça com as próprias mãos. Então, a questão da violência vem aumentando, porque é isso. Você não se vê protegido. A questão da insegurança, eu acho que é uma das questões, um dos problemas maiores da sociedade como um todo, né? Que isso não é só do sítio histórico, mas de Boa Viagem, de Jardim Atlântico, de Casa Caiada, de todos os bairros da região metropolitana, mas a gente está falando de uma cidade patrimônio, de um pedacinho de 2 quilômetros só, que devia ter um olhar melhorado da gestão pública, porque é um cartão postal. Se nosso cartão postal está desse jeito, quer dirá o resto da cidade. Presta atenção, porque eu tenho a minha opinião sobre essas questões, né, tipo Cracolândia. O que se enfrenta no poder político é a politicagem para não resolver. Porque você não poderia admitir que o sujeito ficasse na porta de um estabelecimento comercial usando droga, né, porque ainda é proibido no Brasil. Né, o tal do portar o 40 gramas, você não pode ficar fumando no meio da rua, porque você é conduzido à delegacia. Então, quer dizer, você pega, vai e fica na frente da casa da pessoa, você usa a droga, você faz necessidades fisiológicas na frente da casa das pessoas. Você bota a barraca, bota a toalha, colchão, fica lá, na frente da casa. Aí chega o poder público e fala assim, olha, você gostaria de ir para um abrigo? Não. Aí ele não é obrigado a ir para o abrigo, mas deixam ele ficar lá. Esse tipo de situação é a que agora se enfrenta em São Paulo e ficam grupos religiosos, não, os pobrezinhos dando comida, não sei o que assim. Mas acabou com a cidade. Você chega lá em São Paulo, anda lá na cidade, anda lá na Praça Sé, anda, você vê, acabou com a cidade. Mas eu acho que a solução também, talvez, não é também deixar o lixo humano, né? Porque precisa ser feita alguma coisa para essas pessoas. Exato, tem que retirar, né? Tem que falar com essas pessoas, mas tem que buscar a família, entendeu? Mas não pode deixar voltar. É isso. Mas não pode deixar voltar. Porque é o seguinte, quando tem evento, eu acho político engraçado. Eu acho engraçado. Entendeu? Porque agora mesmo, Paris, pode pegar as postagens dos principais portais, tanto daqui quanto de lá, da França. Vocês vão ver o artifício que a França está fazendo para esconder a degradação social, os moradores de rua, que é muito parecido com o que aconteceu lá em São Paulo, que está ocorrendo. Nos Estados Unidos também. Estados Unidos, São Francisco, na Califórnia, San Diego,
Entendeu? Então a gente tem que entender que tem que ter uma política para a moradia de rua. Que nem todo morador de rua também é dependente químico. Tem isso também. Também. Tem pessoas que não têm, não é opção morar ou não morar na Ele rua. precisa de ter uma oportunidade. Agora, precisa- você chegar junto e falar assim, ó, você vai sair da rua agora. Você vai ter uma oportunidade. Mas muitas vezes essa oportunidade não chega. Essa é a questão. Né? Porque tu tem políticas constantes. O Brasil, pra agora mesmo, você está vendo aí um movimento da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, o ministro da Justiça, Lewandowski, se reuniram com o Fernando Haddad. Para quê? A gente precisa dar um jeito na Previdência. Porque a gente tem Bolsa Família, Vale Gás, vale isso, vale aquilo, e é fraude para tudo quanto é lado. Ou seja, o Brasil está pagando para que as pessoas tenham algum dinheiro, algum recurso. Isso é fato. E vem há vários anos. Não é nesse governo, não é no outro. Isso vem desde a época de Sarney. Desde a época de Sarney. Fernando Henrique, Itamar Franco, todos esses fizeram esses benefícios sociais. Só muda de nome. Auxílio esse, bolsa disso, bolsa daquilo. O BPC é que não mudou de nome. Que é aquela pessoa que não tem um emprego, que não tem uma maneira de se sustentar, tem algum tipo de deficiência, ou tem que cuidar de alguém que tenha uma deficiência e ganha o benefício de prestação continuada. Aí chamaram a Polícia Federal e falaram, tem um monte de fraude para reduzir o déficit. Ou seja, é muito dinheiro. Como é que me diz que tem que ter gente morando na rua se você tem um Estado que tem dinheiro? É porque falta vontade política de fazer um projeto constante, né, Cardinal? Que realmente acompanhe. Não é só colocar a pessoa num lugar. É acompanhar aquela pessoa, inserir no mercado de trabalho e ter acompanhamento, porque muitas coisas deixam solto. Vai ser um inferno aqui, viu, doutora? Eu não quero nem saber, vou comprar uma briga aqui agora. Porque é o seguinte, tem um bocado de entidade privada, que é CNPJ, que recebe dinheiro para tirar morador de rua, não tira porcaria nenhuma, mas come do meu dinheiro. Isso é direto. Você sabia disso, não? Come assim, ó, tuco, 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 tuco. As chamadas ONGs. Aí aparece lá numa rede de televisão, como se estivesse fazendo a bondade. Sim, mas o bolso está cheio. Mas por que a ONG aparece? Porque o Estado não fez o seu papel. Não faz. Não é isso? Nem toda ONG, nem fez, nem toda faz. ONG é essa ONG que você está dizendo, Cardinal. Eu vou discordar. Pode até nem ser. toda ONG pode é até corrupta. ser, mas não tem deveria ONG ter. Que tem trabalho social. Mas por que tem? Porque o Estado não faz. Então, se esse dinheiro é a mesma coisa de privatizar o serviço público. É a mesma coisa. Eu defendo que exista a ONG. Né? Então, agora, se você... tem dinheiro público. Mas desde que o poder público execute. Porque Sim. muitas ONGs executam o papel desse Sim, poder mas com público. dinheiro público? Então por que o governo não faz? Eu tenho que dar o dinheiro Porque é pra a ONG mesma pra fazer. lógica da privatização, Cardinal. Por exemplo, a Neoenergia. Por que a Neoenergia não é do Estado? Porque dá pra Jarbas empresa. Vasconcelos vendeu. Então tá errado também. A lógica da privatização é a mesma lógica da ONG. A mesma coisa. É a mesma coisa. A gente não precisa de energia. As pessoas precisam do serviço. Mas eu pago direto a Neoenergia. Quando privatiza, a Sabesp agora, que é outra coisa que falaram que a Compesa, que é a mesma função. Lá em São Paulo vai ser privatizada. A Compesa aqui ficou naquela história, privatiza, não privatiza. Quando privatiza, eu pago a Neoenergia. Eu não pago, não é do meu imposto. O meu imposto vai para o Estado. Aí o Estado pega e bota para um CNPJ. Aí a lógica muda, que é como se essa situação também das organizações que tomam conta dos hospitais. Os hospitais públicos quebrados. E os outros, tudo assim, ó, nadando em dinheiro. Por quê? Agora, você chega para ser atendido no que está nadando dinheiro, que é uma empresa que toma conta de um hospital que é público. Miguel Arraes, é assim.
O Silveira É que é a assim. privatização da saúde. Por isso que a gente assim. deveria defender o fortalecimento do SUS, uma Mas saúde de isso qualidade. aí E é essa tipo- questão da isso segurança aí tem é tudo a onde? ver com isso. Privatização. Porque, veja, se a gente fortalecesse o SUS e tivesse dentro do serviço de saúde algum lugar para atender esse dependente, porque muitas vezes a mãe tem um filho dependente e não sabe para onde ir, Cardinal. Não sabe para onde levar. Ela não tem para onde levar. E o poder Pode público procurar o não Supremo Tribunal assegura. Federal, que abriu a droga aí para todo mundo. Mas você está entendendo? Não é questão de abrir. É Leva um os filho limites. dependente que vai vender os móveis de casa, Exato. que vai. Tem um Então, o que é que videozinho, essa mãe faz? Metrópolis, Me diga. Brasília, Distrito Federal. Vamos Tem um debater aqui. Tem um videozinho da apreensão dos garotos de 14 a 16 anos, 8 garotos, colocados para vender a droga para os traficantes do Distrito Federal. Por quê? Porque responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É, mas A muitas pena é esse assim. debate de droga, Cardinal. Mas aí, ó, Esse Olinda, debate de olha, droga, Olinda, a gente sabe Olinda. quem é que pode consumir e quem é que vende, quem é Ah, que morre por causa aí. dela, né? Porque quem morre tem cor. É preto, pobre, periférico, não é isso? Essa questão de Olinda é uma questão de saúde pública. A Olha, gente eu vou precisa dizer uma coisa. organizar. É porque a pessoa pobre, viu, doutora? Quando morre, a gente toma conhecimento. E aí fala, foi assim, assado, eu usava isso, usava aquilo. Tá, eu estou vendo um monte de famoso morrendo aí. 20 anos, morreu, o que foi? Aí eu, evidentemente, como jornalista, eu busco informação, sei, mas a gente não pode divulgar, mas sabe o que foi. E é muita gente que entra nesse caminho. Sem Tá? volta, né? Sem volta. Agora mesmo o neguinho fala, não, a maconha, tranquilo, não sei o quê. Está aí o cidadão lá da USP fez um estudo agora dizendo que 20% do usuário vai se tornar viciado crônico e vai ter problema psiquiátrico, vai ter psicose. Tá? Mas o pessoal não entende. Vai fazer o quê? Aí, esse pessoal todo aí, a senhora pega um povo desse viciado que é preso aqui, ó, vai conversar para ver se a cabeça dele, como é que está? O juízo. Muitas vezes esse vício são drogas mais pesadas, né? Como o crack, a heroína. São drogas que não têm essa volta, né? Porque vários estudos em relação a cannabis hoje, a cannabis está curando algumas pessoas, né? Quando ela é em líquido. Quando é remédio. Né? Quando é remédio, enfim. O opioide, quando é remédio, cura. Vai injetar heroína. É isso. Então, a gente precisa... O pessoal não entende que remédio é uma coisa. Remédio é uma coisa. É uma substância, às vezes, retirada de uma planta. Mas a pauta da segurança, por exemplo, tem tudo a ver com a questão da dependência química. E é um caminho, muitas vezes, sem volta, mas muitos já tiveram volta desse caminho. Então, eu acho que o poder público, em relação ao sítio histórico de Olinda, precisa entender as dimensões dele. Qual é o problema? Quem entra na casa, muitas vezes, não é armado, não é aquele bandido profissional, não é o sequestro com a arma que vai tirar o Pix. Não é isso que está acontecendo. São invasões do domicílio para tirar pequenos pertences, o que dá para levar, entendeu? Que o que se tira vai ser vendido em algum lugar para fazer essa troca. Então, a gente precisa de uma polícia investigativa, uma inteligência. Porque muitas vezes fica por isso mesmo. A gente faz o boletim de ocorrência e fica por isso mesmo. Então, não se investiga quem é o receptor desses materiais que são furtados nos domicílios. Quem recebe? Quem é que compra isso? Então, tudo isso precisa ser visto. Então, você precisa ter uma polícia investigativa de qualidade, melhorar a polícia, seja com concurso ou com tecnologia, né? Porque eu acho que a polícia devia ser o último recurso, Cardinal. Numa sociedade com tanta desigualdade, a polícia devia ser o último recurso e é o primeiro. É o primeiro. E o policial não vai dar conta do problema social, que é enorme. Então, o que é que eu acho que que a gente debate dentro da associação da gente? Tem que ter uma inteligência. Tem que retomar essas câmeras de segurança. O monitoramento tem que ser feito na cidade pela CIATU, que é juntamente com a Polícia Civil, e a gente fazer uma ação integrada junto com a saúde, com a assistência, entender de onde são essas pessoas para retomar para o seu local de origem, para retomar o convívio familiar, porque muitos desses que estão circulando nem de Olinda são. Vou dizer uma coisa que o poder público toda vez se esbarra
e vai se esbarrar aí. Pega um cidadão desse e fala assim, eu vou te levar para tua casa. Vou te dar um BPC. No outro dia ele está lá na rua de novo, recebendo teu salário, e vai comprar a droga com o dinheiro do governo. Eu vi na época da pandemia... Mas veja... Eu vi na época da pandemia o cara pegando auxílio emergencial e entregando na mão de boca de fumo. Eu entendo, mas veja, a gente vai pela exceção ou pela regra. Se isso for a regra, então não adianta fazer nada. Infelizmente então a gente se tranca em casa, compra uma arma e vai matar quem aparecer na frente. Infelizmente, eu estou E não é essa a falando para a solução. senhora. Boa viagem mesmo, meu Deus do céu. A gente não está falando com essa Todo a gente santo dia precisa o achar uma povo solução. reclamando. E a solução também passa pelo sistema judiciário. A gente precisa discutir essa saída dos... Presta atenção. Cracolândia, quantos anos a senhora tem conhecimento lá em São Paulo? Vários anos. Eu ia antes, hoje eu fui... É há padre pouco dando tempo. comida, rezando, se ajoelhando, bispo, pastor orando, governo metendo dinheiro, polícia, guarda. É crônico. E o que é que a gente faz no programa? Nada. Faz nada. Só porque fala a dele. legislação não permite fazer. Se Mas você veja. tentar fazer, você vai mudar a lei. Você vê que a lei ela evolui hoje para permissão. Isso é permitido, aquilo outro é permitido, faça isso, faça mais isso, porque pode tudo. Aí depois você quer que alguém não faça xixi na porta da tua casa? Vai fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Vai que fumar tem, maconha a gente também. precisa entender que tem que ter uma solução. Eu vim aqui falar de um sítio histórico de 2 Que é quilômetros. 2 quilômetros. Se a gente não consegue resolver 2 quilômetros realmente, para resolver a cidade E o toda... bairro do Recife, que não resolve há anos. Eu lembro, na época, Jarbas Vasconcelos, na campanha que citou Jarbas, dizendo, não, o bairro do Recife, João Braga, também, que foi secretário de Segurança. O bairro do Recife é uma ilha. Polícia aqui, polícia acolá, fechou, botou câmera, acabou a violência, ponto histórico. Ele ainda fez um bocado pelo bairro do Recife. Mas tá aí o bairro do Recife abandonado, Recife Antigo, uma tragédia, né? E Olinda, pelo que a senhora está dizendo, é o mesmo caminho. Faz tempo, né, que a gente vem lutando e que eu acho que tem solução, sabe, Carnão? Eu discordo de você nisso. Você acha que não tem solução, eu já acho que tem solução. Agora, para a solução, problemas complexos exigem soluções complexas. Então, a gente precisa botar o poder público sentado, a população sentada, a polícia militar sentada na mesma mesa e a polícia civil também, e o judiciário. Porque se a gente não senta e conversa... A gente não consegue, porque vai ficar... Eu espero que a senhora tenha sucesso. Porque a gente vai ficar aumentando a criminalidade mais ainda, até que um morador pegue uma arma e mate um desses, ou seja morto por ele. Não, a moradora, A gente está denunciando morta. A senhora por está falando isso. de tudo isso, o artista plástico está morto. Queria agradecer a sua presença aqui, muito grato, viu? Obrigado. Eu também, Carnão, mas a gente precisa ter um pouco de esperança, sabe? E assim, nós da Sodeca... É porque eu não sou político. A Aí gente eu se não tenho esperança organiza, em político, a gente infelizmente. conversou, a gente tem grupo em cada rua, e um vizinho avisa o outro, e começa a tornar um espaço mais seguro, porque a gente faz a própria segurança online. No caso, acontece uma coisa, um vizinho corre, a gente comprou um zapito, distribuiu o zapito. Então, quando acontece, a gente vai criando mecanismos a para comunidade sobreviver. reage, né? Agora, aqui seria interessante que a gente tivesse o Estado, o município, o governo federal, as polícias, tudo junto, para a gente pensar isso com responsabilidade. É o que a gente precisa, porque senão a gente vai estar enxugando gelo, vai estar aqui denunciando e dando à população a sensação de mais desesperança, de que não tem jeito, que vamos ficar aqui, vamos se defender com as nossas mãos. Obrigado. É isso, eu também agradeço, me desculpe aí, porque Não, a à gente vai vontade. para o debate, adoro o É pra debate. isso, é pra isso. Boa tarde, gente.